Bem-vindos a mais um episódio de Perdidos no Cinema. Hoje vamos falar sobre beisebol, mais especificamente sobre o filme 42, A História de uma Lenda, que tem um elenco incrível com atores que eu tenho certeza que vocês já viram por aí. É um longa-metragem baseado em fatos reais que se passa em 1947 e relata a história do nosso grande ídolo do beisebol, Jackie Robinson. Para falarmos mais sobre isso, teremos como convidados os dois universitários, Jorge Henrique cursando cinema e Juliana Ventura cursando ciências sociais. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Jorge, estou cursando cinema agora. Como um grande admirador de filmes, principalmente daqueles que possuem grandes e fortes críticas sociais, essa é a minha primeira vez num podcast, então aprecio muito esse convite. É uma oportunidade única e estou muito contente com isso. Oi, eu sou a Ju. É um prazer estar aqui para falar desse filme com um enredo maravilhoso e o protagonizado pelos nossos queridos atores Chadwick Boseman, mais conhecido como o nosso eterno Pantera Negra, e o Harrison Ford, que eu tenho certeza que vocês já viram por aí, atuando em Indiana Jones, na primeira trilogia de Star Wars como Han Solo. Bom, antes de começarmos a falar sobre o filme e a história de superação do nosso herói do beisebol, vocês já tiveram algum tipo de contato com esse esporte? Por exemplo, eu já joguei Base 4, que é praticamente uma adaptação do beisebol. E vocês, já jogaram algo parecido? Bom, Mai, eu já cheguei a jogar base 6 com base 4 no Fundamental 1 e 2. A única mudança entre esses dois era o número de cones e era uma adaptação do beisebol com futebol. As regras eram semelhantes, mas mudava o jeito que a gente jogava. Em vez de ter um arremessador e um batedor, a gente colocava a bola na linha de pênalti e chutava, já que a gente não tinha a bolinha de beisebol e nem bolinha de handball. Ah, que legal! Eu nunca cheguei a jogar de verdade, a não ser que bater uma bola com pinos de boliche seja válido. Porém, sempre achei interessante a retratação do esporte em vários filmes e séries. Então vocês gostam de filmes sobre esse assunto? Sim, eu gosto bastante. Mesmo aproveitando melhor o esporte na vida real, filmes que abordam jogadores ou o esporte em si, a gente acaba absorvendo, mesmo como se fosse por osmose, a gente acaba aprendendo as funções, estratégias, esse tipo de coisa. Em relação ao beisebol, mesmo eu nunca tendo jogado a versão real do beisebol, entender função, batedor, arremessador, estratégias de jogo, quando eu for jogar, eu vou ter uma base melhor. Então, é bem útil, mesmo estando focado mais na parte da crítica social. E você, Juliana? Ah, eu adoro, principalmente por conseguir entender como algo assim incentiva e muda a vida de uma pessoa, e como faz parte de uma cultura, além de me sentir como se fosse um atleta profissional. Então você acha que o esporte pode sim influenciar na vida de alguém? Claro, e não só o esporte, mas também a sociedade. A nossa rede de apoio e nossos amigos com certeza influenciam a nossa formação como indivíduo, em nossa personalidade e na forma que cada um vai agir para encarar essas dificuldades. Concordo plenamente. O esporte pode ter uma influência muito positiva na nossa vida. Jogar ou praticar o esporte ou possuir um ídolo lá, dependendo das atitudes dele, dependendo das coisas que ele faz, pode impactar muito na nossa vida. No caso do Jack, a gente pega a nossa lição de moral ali, a gente consegue traduzir aquilo e pegar para nossa vida. Então é uma influência muito positiva. Falando nisso, a história de Robinson trata de assuntos muito importantes para a nossa sociedade. O que vocês podem falar sobre isso? Bom, a forma que o contexto histórico é retratado é o que me faz gostar tanto desse filme. A forma que o Jack teve que enfrentar o preconceito da audiência, do time, dos seus rivais, a desigualdade social e racial, que ele era jogado contra a parede para tomar as atitudes, ter que engolir tudo aquilo, porque ele não tinha outra opção. Isso só reflete como a sociedade é mente fechada. Porque todas as ações que ele sofreu, todo o prejuízo que ele teve que superar para conseguir fazer parte de um time que ele queria. A forma que o dono do time expôs o erro do treinador foi uma das partes mais importantes do filme. Isso mostra que aquele homem conseguiu mudar para garantir
o que o chefe queria. E se ele pode fazer isso para se manter no emprego, se todo mundo que tem um alto escalão, que faz parte de uma alta sociedade, todo mundo que está chefe de uma indústria, essas pessoas elas podem forçar essa mudança nas pessoas. Então, isso foi uma parte muito essencial para o desenvolvimento, tanto do treinador quanto do filme. Nós precisávamos evoluir, estar aberto a novas experiências, estar nesse constante processo de evolução. Assim como o dono do time, o Brent, que ele decidiu aceitar e acreditar no Jack desde o início. Ou quando o Jack mudou as vidas das pessoas, as pessoas brancas começaram a aplaudir ele, chamar ele na rua para elogiar ele, em vez de ser aquelas ameaças constantes que ele recebia. E o time também. É muito importante a gente ver como os personagens estão progredindo durante o desenvolvimento do Jack. Que ele não mudou só a forma que as pessoas viram ele. Ele mudou a forma que as pessoas agirem também. A forma das pessoas pensarem. Então, isso faz a história dele ter uma forma de ressalto comparada às outras. E é isso que faz a história dele ser tão incrível, a história dele ser tão tocante, ver a forma que ele mudou as pessoas, ver tudo o que aconteceu, mesmo sendo de uma forma mais abrangente, que as pessoas não mudariam tão fácil assim, é muito importante, é muito humano a gente ver que as pessoas são capazes de evoluir. Nossa, a retratação do contexto histórico e dos preconceitos empregados na sociedade da época é incrível. É muito triste que até hoje, recorrentemente, ouvimos notícias de pessoas que são tratadas injustamente. Como prova disso, temos dois movimentos que se destacaram recentemente para expor esse preconceito, como o Black Lives Matter e o Stop Asian Hate, que têm o intuito de denunciar esse preconceito, que muitas vezes é acobertado pela sociedade. Sim, concordo plenamente. Falando um pouquinho mais do filme, quando Rick pergunta se Robinson conseguiria controlar seu temperamento e não reagir às provocações feitas pelo público, o seguinte diálogo ocorre. O senhor quer um jogador que não tenha coragem de reagir? Ele pergunta. E Rick responde: Não, eu quero um jogador que tenha coragem de não reagir. Se vocês se colocassem no lugar do protagonista, como encarariam as situações mostradas no filme? Eu acredito que não teria a força que ele teve para enfrentar todos esses preconceitos e por isso o admiro tanto. Eu também acho que não teria a mesma força que o Jack. Ficar na frente de alguém que te maltrata já é muito difícil. Permanecer forte enquanto as pessoas estão te discriminando, te julgando, tacando pedra em você, é muito surreal. A forma que o time dele o trata, as pessoas perseguem ele, muito injusto. Esse mal atrapalha muito o psicológico de qualquer um. Por último, mas não menos importante, o que nós, como sociedade, poderíamos colocar em prática para que possamos melhorar? Eu acredito que o mundo precisava praticar o respeito mútuo. A empatia é essencial dentro e fora do esporte. Ninguém gostaria de sofrer o que o Jack sofreu, mesmo que muita gente sofra. Muita gente passa por isso atualmente. Então é surreal a gente pensar que o sofrimento alheio das pessoas seria resolvido de uma forma tão simples, mas a consciência seletiva impede que isso seja resolvido. Assim como o Jorge, eu acredito que a base de tudo seja o respeito. Mas além disso, as ações devem ser denunciadas. Por muito tempo foi comum esse tipo de tratamento, e ele era justificado com diversas desculpas, como por exemplo a religião. Mas estamos no século XXI e não podemos mais acobertar essa situação. Se fizermos isso, seremos cúmplices. Porque quando você fica neutro em uma situação como essa, você está sendo injusto com a vítima. E vamos ficando por aqui. É sempre um prazer trazer essas discussões e um dia eu espero que isso seja de senso comum e que não tenhamos que ficar explicando por que esse preconceito é simplesmente deturpado. Obrigada por virem até aqui e nos vemos na próxima semana com mais um capítulo de Perdidos no Cinema.